A primeira expedição de grande porte que foi para lá é na lista do Terceiro Reich em 1926, quando começa tudo. Ali eles foram para lá com 2.000 pessoas e não voltou ninguém. Nos anos 80, o pessoal reabriu a expedição e encontraram índios na Amazônia falando alemão, que eram os filhos dos alemães que resolveram ficar ali e não queriam voltar para a guerra. Por quê? Você acessa um portal para outro plano. Uma vez que você vai para outro plano, tu não pode voltar mais. Não é permitido. Então são expedições com ida, sem volta. A mesma coisa que a Antártida. Antártida, você foi para lá, tu não volta mais. Se conseguir chegar. Se te deixarem chegar, garanta que tu não vai voltar. Então, por quê? Porque você, ao ter acesso àquelas informações, você está quebrando todas as narrativas da nossa existência, que está tudo errado, é tudo mentira. Você vê um lugar que tem muita questão interessante de ufologia, que está abafada, Chapada Diamantina. Uhum. Ali já desapareceu gente. E eu fui até o local e me foi proibido entrar. Minha hierarquia, não entra, você não é bem-vindo aqui. Pera, quem te proibiu de entrar? Minha hierarquia. Ah, sua hierarquia. Não foi, sei lá, povos Não. que estão na região? Minha hierarquia. Onde eu vou sempre acompanhado com minha equipe. Eu tenho guarda-costas físicos e não físicos. Eu já fui vítima de tentativa de sequestro, assassinato. Eu tive que andar com guarda-costas 3 anos aqui no Brasil e armado também. Eu tenho porte porque tentaram me pagar. Por qual motivo? Eu sempre fui polêmico. Uhum. Né? Então, o que acontece? Eu sempre ando com entidades. Então, qualquer lugar que eu vou, eu tenho que ter a liberação deles. Mesma coisa, quando eu pego uma moto e vou torcer cabo de moto, andar além do limite, eu peço, posso ou não posso, sim ou não? Se sim, estou garantido. Se ele falar não, eu sei que eu corro risco. Então, eu sempre ando dentro do que meu ancoramento, minha hierarquia me autoriza. E ali, especificamente, não foi permitido eu entrar. Não é uma base de reptilianos não amistosos. Fica depois de Mucugê indo, está cheia de cavernas, eu esqueço o nome daquela cidadezinha, entrada à esquerda. Ela é conhecida, é que eu esqueço o nome dela. Ali tem uma sequência do caminho a pé, umas 3 horas para chegar em umas cavernas. Ali é bem complexo ali. A Amazônia também tem áreas ali perto do Pico da Neblina, que além de ser uma área para os índios sagrada, é ali onde você tem acesso aos mundos intraterrenos. Ali você vai encontrar Grey, Zeta, reptiliano, humanos, humanoides. O homem-lobo lá, o... Lobisomem? Lobisomem, tá cheio lá. Aonde? Na Amazônia, perto do Pico da Neblina. Então, eles são aqueles seres que andam de 4, meio homem, meio lobo. Eles são humanos tipo Sasquatch. Sabe, o pé grande? São humanos peludos com uma mistura canídea. Alguns. Outros têm uma mistura meia nefilim, os ruivos. Todos vivem em cavernas gigantes dentro daquela região, que está ligada à cidade de Ragnarok. Ragnarok não, Hancock, que é Eldorado. Os espanhóis chamavam de Eldorado. Os índios locais dão um nome, Hancock, Pancok, uma coisa assim, eu não lembro. Angkor, será? Angkor, isso, Angkor, exato. É Eldorado, é dali que eles vêm. Então a cidade de Eldorado está na Amazonas. Está na Amazonas. E ninguém, até hoje fica essa história onde é o acesso. Não, você entra, tu não sai. Ah, entendi. Que nem, tu vai para Barcelos, na Amazônia, esse senhor aí, que hoje é general, ele na época era major ou coronel responsável por todo o SIGS. Ele era o chefão do SIGS na Amazônia. Os aviões helicópteros chegavam perto de Barcelos, nas pirâmides, o motor parava. Não conseguiam chegar até ali. E ali eles descobriram, inclusive, pista de aeroporto clandestina alemã, roubando urânio, um monte de coisa do Brasil, já nos anos 90. Vocês não têm noção que existe na Amazônia de coisas que a gente não sabe. Desde construções estranhas, pirâmides, templos e coisas que é uma lenda dos livros do Charrot, do Eric von Däniken, eles falam sobre isso na década de 70, das expedições que foram para lá. A primeira expedição de grande porte que foi para lá é na do Terceiro Reich em 1926, quando começa tudo. Ali eles foram para lá com 2.000 pessoas e não voltou ninguém. Nos anos 80, o pessoal reabriu a expedição e encontraram índios na Amazônia falando alemão, que eram os filhos dos alemães que resolveram ficar ali e não queriam voltar para a guerra. E ali eles ficaram e morreram ali. Então você tem hoje uma miscigenação racial indígena de olho azul, meia loira, dos dissidentes do Terceiro e Quarto Reich, que foi para a Amazônia naquela época buscar os segredos de Eldorado, etc, etc. E depois da expedição do Hitler, foram pelo menos mais 5 ou 6 britânicas, uma delas o coronel Fawcett, que desapareceu.
Essa é a 5ª ou 6ª expedição. Antes dele teve outras, muitas outras. E todos desapareceram na Amazônia ou Barra do Garça. Por quê? Você acessa um portal para outro plano. Uma vez que você vai para outro plano, tu não pode voltar mais. Não é permitido. Então são expedições com ida, sem volta. A mesma coisa que a Antártida. Antártida, você foi para lá, tu não volta mais. Se conseguir chegar. Se te deixarem chegar, garanta que tu não vai voltar. Então, por quê? Porque você, ao ter acesso àquelas informações, você está quebrando todas as narrativas da nossa existência, que está tudo errado, é tudo mentira. Tu pega, por exemplo, os estudos de carbono 12 e carbono 14, os isótopos do carbono, de dentro da pirâmide, ela marca mais de 100 mil anos. De fora, ela marca 5, 7, porque cada faraó ia lá e reformava por fora a pirâmide. Então você tinha que colocar um reboco com material novo. Mas internamente, todas as pirâmides têm mais de 100 mil anos. Não bate com o que é contado. Tu vai para Tiahuanaco, carbono 14 lá dentro da pirâmide, 65, 70 mil anos. Tu vai por fora, 10 mil anos. Entende? Não batem. Então, as informações, as pedras de Ica, tudo isso que a gente tem na toda a Cordilheira Andina, é dos Anunnakis até anterior dos Anunnakis. Tá? Só que isso, poucas pessoas têm essa informação. Por quê? Todo mundo quer puxar o saco para os Enkiu e Enlil e resetaram o livro mais importante de todos de arqueologia, que é O Continente Perdido de Mu, do coronel James Shawart, que era responsável por toda a Polinésia e Micronésia britânica, francesa, depois da Primeira Guerra Mundial. O cara levantou pirâmides, estradas, cidades submersas e tudo naquela época e descobriu que ali foi Mu. E que em Mu surgiram 25 raças humanas de Homo sapiens. Todas as raças que hoje não tem explicação pelo livro do Zacarias. Só aparece sumério e judeu. E o resto? Porque aquele livro é uma merda. É uma manipulação de narrativas do Yahvé, que é um comandante negativado. Que é o famoso Javé. Se você pega ele nas escrituras originais, tá? Que quem está fazendo essas traduções e vale a pena ler o livro dele, é o Mauro Biglinio, o italiano. O cara é foda. Yahvé é o deus da família de Jacó. E dos 72 Elohims, ele era o mais violento, o mais agressivo e o mais sanguinário. Que matava por qualquer coisa. Então todo mundo baixava a cabeça dele pro cagaço. Não tem outra palavra. Enquanto Brahma era bondoso, Vishnu era bondoso, eram da mesma época. Então aí você vê a diferença de índole. O que acontece? Yahvé é um alcionista, é um pleidiano, como vocês falam. E aí vem um grande problema. As quebras entre o Império Shakar dentro dos grupos de os Tal Shiar, os Nol Shiar, que são humanos nórdicos que trabalham para os draconianos, por causa da pressão tecnológica. Enquanto que os Targetianos e o pessoal de Aldebaran saíram fora da pressão do Império Shakar e do Império Nebu. Então é um puta de um rolo cosmológico que as pessoas aqui não lembram, não tem conexão. E eu tento colocar isso numa linha menos complicada para as pessoas irem relembrando a história. Isso eu conto nos últimos livros, toda a história da Grande Guerra de Órion, o porquê da guerra, as invasões, porque eu entrei nessa história como... Eu era co-criador, minha profissão era criar vida, geneticista. Me colocaram de militar para entrar numa guerra que eu não sabia porra nenhuma. Para ter uma ideia, eu tive que morrer 38 vezes nos meus corpos para aprender a guerrear e a combater e entender a arte da guerra, para poder confrontar os Chopates, que vocês chamam de inter ou superdimensionais, que controlam os draconianos, que controlam os Greys, os Zetas, que controlam os dirigentes globais, e chegamos até nós aqui. Então a história cósmica, ela é muito complexa e ela se baseia naquele conceito do Hermes, como em cima embaixo, como embaixo em cima. Então a politicagem que a gente tem aqui embaixo também existe na Frota Estelar. Por isso que a gente tem Aliança Galáctica, que é uma coisa, Federação Galáctica é outra, Federação Intergaláctica é outra estrutura e a Supraconfederação é outra estrutura. E aí no meio você tem a Federação Intergaláctica e a Confederação Interdimensional, que trabalha as questões do multiverso. Então tem muita informação, por isso que é tanto livro, né?